Olá, chegando aqui para mais uma live do curso e Colégio Objetivo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é o centenário do escritor português José Saramago. Saramago, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1998 e, sem dúvida, é um autor incomparável. Como Saramago, ninguém escreveu. E para tratar desse assunto, já está chegando aqui na nossa tela a Lu Cunha. A Lu, que é professora de literatura brasileira e literatura portuguesa e também cuida de análise de textos, tudo no Colégio Objetivo, no curso e Colégio Objetivo. Lu, é sempre uma alegria te receber aqui. Obrigada mais uma vez. Malu, eu que agradeço. Você sabe que eu adoro fazer lives com você, né? Uma entusiasta do mundo das letras como você é muito raro da gente encontrar nos nossos tempos, né? Então a honra é toda minha, Malu. Obrigada. Tem compromisso, não tem, quando é para falar de literatura, não tem tempo ruim. É para falar de literatura, vamos falar de literatura, porque o que os livros trazem para a gente, né, o Lu, não tem algo equivalente, né? Para quem gosta, que você entra no universo da literatura, porque às vezes assim, no começo fica até difícil. Por exemplo, já entrando no assunto do Saramago, né? O Saramago, eu tive que aprender a ler Saramago, né, Lu? Então, imagina, para começar falando do Saramago, o que o Saramago ele traz para a literatura do nosso tempo, Lu? Olha, eu acho que a gente tem alguns autores em língua portuguesa, pensando em literatura de Portugal, literatura do Brasil, não vou ampliar para as literaturas em língua portuguesa, em diversos países, né, em que a gente tem a língua portuguesa. Mas pensando assim, em Portugal mesmo, a gente tem no século XIX dois grandes autores imbatíveis, dois grandes romancistas, que é o Camilo Castelo Branco e o Eça de Queiroz, tá bom? No século XX, na literatura portuguesa, no romance em especial, embora ele tenha escrito romance, conto, literatura infantil, né, teatro, mas assim, pensando no romance de uma maneira mais específica, é o José Saramago. Né? Saramago, ele consegue dar uma dimensão à literatura portuguesa no século XX que a gente não tinha. Inclusive, o Saramago, a última estatística que eu tive, isso deve ter mudado um pouquinho, mas Saramago ele foi traduzido para diversas línguas, ele foi publicado em mais de 30 países. Né? Então, ele dá uma amplitude, né, mundial à literatura portuguesa. E não só porque ele é muito bom no que ele faz, mas porque quando a gente estuda Saramago, a gente ouve alguns críticos literários falando sobre ele, o pessoal fala que Saramago repensou Portugal. Eu acho que não é só isso. Né? Saramago repensa Portugal, mas também o mundo, porque a gente aplica Saramago, né, a uma multiplicidade de situações que a gente encontra em diversos lugares do mundo, e não só em Portugal, não só no Brasil. Né? E também pensar o seguinte, né? Enquanto você falava, me veio a seguinte questão, quer dizer, onde que é a fonte? Eu lembrei de uma live que eu fiz com a Valquíria também, e ela falando do Machado, né? E aí eu pensei assim, qual é a fonte que um autor, por exemplo, como o Saramago, onde que ele bebeu? Porque ele era autodidata, né? Como é que da onde ele criou esse repertório tão grandioso? Então, o Saramago ele vem de uma família bastante modesta, né? Os avós do Saramago eles eram camponeses, analfabetos. O Saramago não conseguiu completar o ensino médio porque ele teve que trabalhar. Aí ele foi trabalhar como serralheiro, mecânico, ele foi trabalhar como desenhista, foi funcionário da saúde, né? Depois ele se tornou editor, tradutor, jornalista e o Saramago, né? E não precisa nem do primeiro nome, né? Saramago, já todo mundo sabe do que ele está falando. E eu acho que ao longo da vida dele, né, ele foi, como você disse, ele é um autodidata, ele foi colhendo, né, aquilo que ele não pôde obter por meio de uma escola, de uma universidade. Ele foi atrás do conhecimento. Né? E nesse sentido, você falou da
da live da Valquíria sobre o Machado de Assis, Machado é outro, autodidata, né? Então, assim, eu costumo dizer, muitas vezes em sala de aula, que existem algumas pessoas que elas são realmente exemplos para nós, né? Porque, por exemplo, eu tive a chance de ir para uma escola, eu tive a chance de fazer uma universidade, você também, Malu. Agora, tem gente que não tem essa chance. Então, você tem que ir atrás do conhecimento, independentemente de você estar numa escola ou não. E o Saramago fez isso. E aí, a gente pega na obra do Saramago, uma coisa que tem muito na obra dele é a intertextualidade, né? Então, você tem intertextualidade com a Bíblia, você tem intertextualidade com o Shakespeare, você tem intertextualidade com Fernando Pessoa, que é uma constante. Você tem intertextualidade com grandes obras da literatura universal, né? E não só da literatura, tem intertextualidade com textos históricos, né? Então, você percebe que o Saramago, ele buscou esse conhecimento, não é uma coisa assim que, ele ouviu alguém falar que na Bíblia tem tal coisa, eu vou colocar aqui. Não, não, não. Embora o Saramago seja um ateu declarado, uma coisa que ele conhecia muito bem era a Bíblia. Que incrível isso, né, Lu? E assim, e é um conhecimento, por exemplo, que os autores russos também trazem muito, né? Que o conhecimento, a partir da aldeia dele, o autor consegue pegar sentimentos, situações universais, né? Assim, da onde que vem essa? Eu sempre fico curiosa com isso, Lu. Eu não consigo, não dá para puxar todos eles que têm essa amplitude no mundo, não dá para puxar um fio da meada, né, Lu? Não, não dá. Se você tivesse entrevistando agora o Guimarães Rosa, ele falaria para você que são outros conhecimentos que nós trazemos de outras vidas, né? São as nossas... Claro, você pode pensar no processo de reencarnação que o Espiritismo defende, ou então você pode pensar nas reminiscências, né, que o Platão também defende, né, que são essas memórias que a gente traz acumuladas de outras experiências. Eu acho, Manu, que existem algumas pessoas que são tão inteligentes, tão cultas, né? Nós tivemos alguns professores no Objetivo, você conheceu o Fernando Teixeira, por exemplo, o professor Ciro Ramos, né? E assim, e outros professores que nós temos no Objetivo também, e que já tivemos, que têm um conhecimento e uma capacidade de memória tão ampla que realmente a gente para e pensa, não pode ser coisa de uma vida só, não dá tempo de conhecer tanto numa vida só, né? Eu acho que o Saramago é um exemplo disso, né? Agora, o estilo da escrita dele definitivamente é inconfundível, né, Lu? Eu queria que você falasse um pouco da escrita do Saramago. O Saramago, ele tem uma gramática própria, né? Eu diria que tem o saramaguês, né? Tem o jeito dele escrever. O que muitas vezes as pessoas implicam com o Saramago é que o Saramago não usa a pontuação regular, ele não vai colocar outra versão, por exemplo, num discurso direto, né? Então ele não vai colocar assim, vamos pensar numa personagem lá do Memorial do Convento. Ele não vai colocar assim. Então, Blimunda disse, : parágrafo, travessão, a fala da Blimunda. Ou, então, Blimunda disse, : abre aspas, a fala da Blimunda. Ele não vai fazer isso. E o próprio Saramago, ele dizia o seguinte, que não é que ele não usa a pontuação, é porque quando a gente fala, a gente não usa a pontuação. Né? Eu estou conversando com você agora, e eu não vou falar com você agora assim, Malu, viu, vírgula, Malu, vírgula, o processo, não vou falar, Malu, vírgula, está entendendo? Interrogação. A gente não fala os sinais de pontuação, a gente dá a entonação. Então, o que o Saramago fala é que o leitor consegue fazer isso também. Então, o sinal de pontuação realmente não é uma necessidade. Uma outra coisa que ele faz, por exemplo, você pega algumas obras do Saramago, porque ele vai mudando, né? Frequentemente. Então, quando você pega, por exemplo, aqui, eu estou com um Caim aqui na minha mão, né? Então, por exemplo, o capítulo 6, né? Eu, por acaso, abri no capítulo 6. É um parágrafo só. Ó, eu tenho nessa minha edição aqui, tem 74, 88, quer dizer, você tem 14 páginas aqui, é um parágrafo só. Tá? Assim como também a gente tem obras do Saramago em que o nome da personagem ele resolve escrever em letra minúscula.
né? Às vezes não tem nem nome a personagem. A personagem, ela ganha números. O Saramago diz isso. Nós somos, na nossa sociedade, nós somos números. Nós não somos indivíduos. E ele tem razão, né, Malu? Você chega numa farmácia ou numa padaria, e você vai comprar alguma coisa, o que a pessoa no caixa pergunta para você? Ela pergunta o seu nome. CPF na nota. Exatamente. CPF na nota. E você dá o quê? Um número. Você vai a uma agência bancária, né? Para resolver algum problema, aí o gerente te atende. Oi, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Qual o número da sua conta? Né? E aí ele entra no número da sua conta. Às vezes ele nem pergunta o teu nome. Aí ele olha aquele zero, sabe, que tem na sua conta. Quanto mais zero tiver do lado direito, né? Mais importante você, né? Porque você vale na nossa sociedade. A gente vale muito na nossa sociedade pelo que a gente tem e não obrigatoriamente pelo que a gente é. Então, o nome da personagem deixa de ser importante, para o Saramago, a pontuação deixa de ser significativa, o uso, por exemplo, de provérbios, expressões populares, que ele faz bastante, às vezes ele usa o provérbio tal e qual, né, como todo mundo fala, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, e coisas do tipo. Às vezes ele transforma o provérbio. Então, assim, ele vai adaptando ao seu estilo de escrita. E não é uma coisa assim assustadora, né? É muito comum o pessoal falar assim, eu não consigo ler o Saramago porque ele tem uma pontuação irregular, ele tem uma gramática diferente. Não é. É só você pegar o livro e começar a ler como se você estivesse realmente ouvindo aquela história, alguém te contando aquela história. Então, quem normalmente fala, o Saramago é difícil de ler por causa da pontuação, normalmente é alguém que não leu o Saramago, né? Viu isso em algum lugar e sai por aí repetindo, né? E não é isso. E toda essa transformação que ele faz com a linguagem, Malu, ele, na verdade, ele está trazendo para a gente relações que a gente tem entre o que é oralidade e o que é escrita. Né? Por que a escrita não pode se aproximar da oralidade? Por que eu tenho que obedecer às regras gramaticais, às normativas? Para quê? A gente não usa isso na hora da fala. Isso é um processo bem modernista, né, Malu? Por exemplo, a partir do modernismo de 22, aliás, antes, né? É que a gente fala modernismo de 22 porque é um marco na história. Uhum. Mas os modernistas de 22, eles dizem, né? Se o erro gramatical não inviabiliza a comunicação, não tem problema. Qual é o problema? Né? Você vai na padaria e você pede 3 pão, quantos pães a pessoa vai te vender? 3. Então, se não inviabiliza a comunicação, qual o problema de você romper com a gramática? Né? Você criar uma certa problematização em torno da língua portuguesa, que é o que o Saramago faz e muito bem. Faz muito bem. Porque aí nós estamos falando de forma, né? E o que o Saramago, pelo menos assim, não li muita coisa, mas eu li bons livros dele. E, assim, o que fica, independente da pontuação, da forma como que ele escreve, até um certo aspecto coloquial mesmo, ele usa muito coloquial, é um estilo completamente único, né? E, assim, o que fica ali, no que eu sinto, é o sentimento mesmo, né? Então, assim, o que é a norma, né? Tudo bem e tal, a regra, mas se o mais importante ele consegue transferir para a gente, que é o sentimento, né, Lu? Por isso que eu digo, as palavras precisam dizer. Eu sempre falo isso mesmo em texto de televisão, em texto de livro e tal, quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, as palavras, elas não são vãs, as palavras têm que dizer. Né? E isso o Saramago ele emprega muito bem, né? Porque a palavra é aquela, não tem dúvida da palavra, né? Na verdade, eu acho que o que as pessoas acabam se prendendo a essa questão, digamos, de ruptura com a gramática normativa, mas elas deveriam se preocupar mais com a dimensão reflexiva que a obra do Saramago permite. Né? Os questionamentos que o Saramago apresenta para a gente, né? São os questionamentos sobre a história, sobre Deus, sobre o catolicismo, né? Sobre os direitos humanos. Né? Quer ver, Malu? Peraí. Olha só, vou pegar uma frase.
O discurso de posse do Saramago, quando ele recebe o Nobel de Literatura, é muito bonito. Eu recomendo, tá? Pessoal que está aí assistindo a nossa live, procurem, né? Nos canais aí que vocês têm, o dia da posse, o discurso de posse do Saramago. Né? É muito bonito. E ele vai falar sobre, por exemplo, direitos humanos. Né? Então, por exemplo, ó, ele fala uma coisa aqui. Eu destaquei dois dos direitos humanos. Ele fala assim: todo mundo fala de direitos, mas ninguém fala de deveres. Talvez não fosse má ideia inventar um dia dos deveres humanos. Porque não adianta as pessoas terem direitos humanos se ninguém vai ter o dever, por exemplo, de aplicar esses direitos humanos. Né? E tem uma outra bonitinha que ele fala, que eu acho isso genial. Os direitos humanos não são cumpridos em lugar algum. O direito à vida, à existência honrosa, o direito de comer, de trabalhar, de ter saúde e educação. O grande combate da cidadania deve ser o combate pelos direitos humanos. Então, quer dizer, o importante, né, se ele usou 2 pontos, se ele usou vírgula, não interessa, o importante é o que ele está colocando aqui para a gente, né, que é, na verdade, trabalhar na literatura dele os impactos sociais, os impactos políticos, os impactos religiosos, os impactos históricos, né? Quer dizer, essas perspectivas plurais da sociedade, né? Não só a portuguesa, como a gente comentou logo no início, mas essas perspectivas plurais da sociedade mundial. Né? Agora, uma coisa que todo mundo fala do Saramago, Malu, você teve a oportunidade de entrevistar o Saramago, né, que você estava me contando? Foi numa coletiva em outubro de 2005, e cada um com as suas historinhas, né? Eu tinha um casamento para ir em Londrina e tinha um voo marcado, acho que 14h e tal, e a coletiva estava 11 da manhã. Eu arrisquei o meu voo só para poder entrevistar, quase perdi o casamento, mas só para o prazer, né, de ter um livro autografado por ele e de chegar perto do Saramago. Acho que é um privilégio do nosso tempo, né, Lu, poder conviver com figuras tão ilustres, né, como o Saramago, a própria Lígia Fagundes Telles e tantos outros, Adélia Prado e por aí vai, né? Esses homens brilhantes da literatura, né? Então, nessa época em que você viu o Saramago, ele já estava muito mais... O Saramago é pessimista por natureza. Tá? E ele chega a dizer, né? Olha, ninguém é 100% otimista, mas também ninguém é 100% pessimista. Mas para o Saramago é assim, o mundo, né, ele não dá razão para a gente ser otimista. É verdade, Lu. Ele não dá razão para a gente ser otimista. Não dá razão. Né? Ele chega até mesmo a dizer no livro Caim que para viver num mundo como esse, é melhor o mundo não existir. Não é? Então, o que acontece? Esse pessimismo do Saramago, ele é um reflexo justamente dessa análise que ele faz, né, de um prisma da sociedade, né, de uma situação, por exemplo, eu citei os direitos humanos porque no discurso de posse dele no discurso de premiação dele do Nobel, ele vai falar justamente sobre os direitos humanos. Né? E coisas que o Saramago diz, por exemplo, tem um poema dele que ele retoma a imagem do velho do Restelo, né? Que é o velho do Restelo, para quem não se lembra, é uma personagem dos Lusíadas de Camões, e o velho do Restelo, quando os portugueses estão ali, na beira do mar, ali na praia do Restelo, ou Restelo, né? Você fala como você quiser, é o mesmo lugar. Então, quando os portugueses estão ali para embarcar para a viagem lá com o Vasco da Gama, o velho, ele diz assim para os portugueses, mais ou menos, tá? Claro que eu estou atualizando. Portuguesada, vocês estão indo viajar para quê? Né? Porque o velho, ele representa, de certa forma, a mentalidade contrária às navegações. E o Saramago tem um poema que chama-se Fala do Velho do Restelo ao Astronauta.
Vale a pena ler esse poema, porque ele fala justamente o seguinte, que enquanto o homem gasta milhões, sabe, para ir para o espaço, a fome reina no universo. Então, é essa dimensão, sabe, social, essa dimensão política, essa dimensão histórica da obra do Saramago que tem que ficar para a gente. Né? É um acordar. Eu acho que você lê, você pode até não concordar com ele, né? Porque não é isso que ele quer. Ele não quer que você concorde ou discorde dele. Ele quer que você pense, né? E haja, faça alguma coisa. Né? Ô, Lu, e você estava falando no início que ele escreveu literatura infantil, romance, teatro, a diversidade de gêneros literários dele também é algo que salta aos olhos, né? Sim. Teatro, que eu me lembro, ele só fez uma peça, escreveu só uma peça de teatro. Literatura infantil, acho que tem uns três livros. Inclusive, foi publicado depois que ele já tinha falecido. O grande marco, realmente, do Saramago são, com certeza, os romances. Mas, por exemplo, seja o gênero, né, literário que ele trabalha, essas questões, por exemplo, que a gente acabou de comentar, né? O pessimismo, os questionamentos, o Saramago, as intertextualidades, a polifonia, né? Porque o Saramago dá vozes, né, diferentes a personagens em situações similares. Isso tudo, esses traços, a gente encontra praticamente na obra dele como um todo. Tá? Não é assim uma coisa que só aparece no romance. No romance aparece mais. A gente detecta, na verdade, com mais facilidade do que, por exemplo, um texto poético. Mas, por exemplo, é isso que eu acabei de citar. A fala do velho ao astronauta é intertextual com os Lusíadas. Né? Então, assim, ele está pegando... Veja, na época que os portugueses saíram para as navegações, muita gente também pensou a mesma coisa. Não é? Pô, eles estão indo lá longe, gastando um dinheiro danado, para quê? Vai deixar o país aqui vazio? Vai deixar o país à mercê do inimigo? Mas não, fica aqui com a gente. Então, essa visão que, na verdade, é um alerta, né, do Saramago, muitas pessoas veem assim, o cara é só pessimista. Eu acho que não é só pessimista, ele é bastante pessimista, mas ele não é só pessimista no sentido de, eu sou pessimista gratuitamente. Não, não. Ele é um pessimista que faz você refletir a respeito daquilo. Concordar com ele ou não concordar é outra história. Mas pelo menos ele fez, eu acho que o que ele queria. Ele fez você refletir, ele fez você pensar. Eu acho que isso é a grande importância da obra do Saramago como um todo, né? Agora, eu pensei nessa live, né, já que a gente está fazendo até com muita antecedência dos vestibulares aí do final do ano, eu pensei assim que a gente podia também, vamos dizer, instigar, incentivar, né, o aluno, o candidato aí que vai para o vestibular. Eu queria, assim, que você falasse quais são os livros que entram e, assim, por onde começar, como lidar com esse mundo, como navegar nesse mar aí. Malu, por exemplo, o Saramago ele já foi leitura obrigatória, por exemplo, para o vestibular da Unicamp, recentemente, inclusive, há um ano antes da pandemia, com esse livro aqui, que é o História do Cerco de Lisboa. Tá? Não é mais leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp. A FUVEST, há muitos anos, esse foi o meu primeiro contato com o Saramago, que é o livro Memorial do Convento. Então, há muitos anos, a FUVEST exigiu leitura do Memorial do Convento. Mas há muitos anos mesmo. É da época que eu ainda não detonava os meus livros, tá vendo? Eu lia bonitinho para conservar o meu livro, né? Aí depois eu comecei a detonar tudo quanto é livro, você sabe como são os meus livros, todos. Sei. Então, Memorial do Convento foi leitura obrigatória, por exemplo, para o vestibular da FUVEST também há muito tempo, tá? Como a gente está numa live que vai para o Brasil inteiro, e não só para o Brasil, né? Engraçado, eu já tive um pessoal lá de Portugal, né? Tem sim. Outro dia eu estava numa outra live também, teve uma pergunta lá de um questionamento, não sei, alguma presença de Portugal. Então, estamos no mundo. Patrícios! Patrícios, os meus irmãos. Olha, então assim, quando a gente está falando,
para muita gente, vamos pensar em termos de exames vestibulares de Brasil, eu não vou te dizer que ele não está sendo pedido como leitura obrigatória em nenhum vestibular. Não conheço esse ano, tá? Não me lembro de nenhuma lista de leitura obrigatória que tenha Saramago, né, para você ler uma das obras dele obrigatoriamente. Pode ser que tenha, Malu, né? Porque existem muitas universidades que exigem leituras obrigatórias, né? E eu não tenho essas listas todas na memória. Mas eu acho que o Saramago ele não deve ser leitura obrigatória para você ingressar numa universidade só. Né? Eu acho que ele deve ser uma leitura obrigatória para você ingressar na vida. Bem, ingressar na vida, ingressar num mundo de reflexão, ingressar num mundo de conhecimento. Né? Não só, por exemplo, o conhecimento histórico, porque, por exemplo, Memorial do Convento, o Cerco de Lisboa, que eu acabei de te mostrar, e outras obras do Saramago, ele trabalha o que a gente chama de metaficção historiográfica moderna. Então, por exemplo, no Memorial do Convento, o Saramago vai contar uma história, que é a história da construção do convento de Mafra, lá em Portugal, que o rei mandou construir o convento para pagar uma promessa. Bom, e o rei colocou as pessoas ali em regime de escravidão para conseguir construir o convento de Mafra, que é lindíssimo, imenso. É imenso. Se não me engano, ele tem cerca de 5.000 portas e janelas. Um negócio imenso. É muito bonito. Você está na estrada lá no alto, você olha lá para baixo, você já vê o convento de Mafra. Ele é belíssimo, ele é belíssimo. E aí ele vai contar essa história. E em meio a essa história, ele conta a história também da Blimunda, que eu acabei de citar. Então, vamos pensar na história do Cerco de Lisboa. A gente tem aqui um questionamento que o Saramago faz na história do Cerco de Lisboa, que é, a gente tem um revisor, que é o Raimundo, e o revisor, ele está revisando um livro de história, falando sobre as cruzadas, sobre os mouros, e aí ele fala assim, não, isso aqui não está certo. E aí o revisor resolve colocar um não no texto, né, do autor, do historiador. E isso vai dar um grande problema depois. Tá? Então, você tem aqui o ponto de partida é um episódio da história de Portugal, como também no Memorial do Convento e outras obras, tá bom? E aí o Saramago pega esse episódio histórico e vai recheando esse romance histórico de ficção, né, de elementos ficcionais. Que é o caso, por exemplo, da Blimunda, né, o Baltazar ali, e aqui mesmo o editor. No História do Cerco de Lisboa, que eu acho muito interessante, ele vai discutir coisas, por exemplo, com relação, por exemplo, ao que é literatura, o que é história, o que é a história real, o que é a história que te contam, né? A história do Brasil, a história, no caso aqui, de Portugal, né? Qual é essa história que o pessoal realmente te conta na escola, né? E assim, aqui na História do Cerco de Lisboa, ele vai falar muito sobre a importância do escritor, né? A importância, né? Até aqui no caso de um revisor, né? Que ninguém dá bola para um revisor, né? Infelizmente, as pessoas... O livro sai e ninguém lembra que esse livro foi revisado por alguém muito competente que teve a atenção de olhar todos os detalhes da obra, né? Então, assim, isso é a tal da metaficção historiográfica moderna que o Saramago trabalha muito. Então, assim, eu acho, né, que você vai entrar no mundo do Saramago, se fosse você aí que nunca leu, tirar a capa velha e pegar a capa mais bonitinha, nunca leu o Saramago, eu começaria por Memorial do Convento. Tá? Eu começaria por Memorial do Convento. E aí você vai se acostumando, né, com o estilo gramatical do Saramago. E depois você vai ampliando, né, o seu repertório de escrita. Agora, Malu, tem um monte de obras do Saramago que são interessantíssimas, né? Então, por exemplo, O Levantado do Chão, né, é um livro em que ele coloca para a gente ali histórias de camponeses, né, portugueses, que produzem trigo, cortiça, azeitona, né? Então, também... O Levantado do Chão também é uma leitura que flui, tá bom? Aí você vai ter depois as obras do Saramago, né? Um que é bem interessante, ó, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Né? Que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Desculpa. Você sabe que foi por causa desse livro que a Pilar, a esposa do Saramago, aqui, ó, esse livro foi me dado de presente por um grande amigo meu,
chamado professor Nelson Dutra Rodrigues, né? Fabuloso Nelson Dutra. Ele trouxe esse livro aqui para mim de Portugal. E tem um filme, assim, José e Pilar. Sabe que a Pilar Del Rio conheceu o Saramago por causa do livro História do Século XIX, desculpa, por causa do livro O Ano da Morte de Ricardo Reis. Tá? Ela foi a Portugal, que ela fala isso, né? Que ela queria conhecer o lugar onde tinha, por exemplo, nascido e vivido um autor que deu a ela muita felicidade, que era o caso do Fernando Pessoa. E ela tinha lido esse livro do Saramago e ela foi entrevistar o Saramago. E os dois foram... E ela quis ver onde o Fernando Pessoa estava enterrado. E o Saramago foi com ela até o Cemitério dos Prazeres, lá em Lisboa. Só que quando eles foram, o Fernando Pessoa já tinha... Os restos mortais do Fernando Pessoa já tinham sido levados para o Mosteiro dos Jerônimos. Né? Então, depois eles foram no Mosteiro dos Jerônimos. E aí, pronto, né? Por causa da literatura, Saramago casou com uma linda mulher, que foi a grande paixão da vida dele, e é uma mulher sensacional, né? A Pilar Del Rio. Então, por exemplo, o Ano da Morte de Ricardo Reis, né? Olha só como a gente tem o vínculo do Saramago, aqui nesse caso, com o Fernando Pessoa, o vínculo do Saramago com o Camões, né? E outros, com Shakespeare, como eu já citei. Mas aí depois a gente vai ter uma fase do Saramago, Malu, que ele vai ficar... Ele é sempre um pouco amargo, não é? Na obra dele. Deixa eu pegar um. Você quer ver? Olha o que ele fala sobre o amor, né? O Saramago. O amor não resolve nada. Malu. O amor é uma coisa... Eu tô achando que ele tem razão. O amor é uma coisa pessoal e se alimenta do respeito mútuo. Mas isso não se manifesta no coletivo. Já estamos há 2000 anos nos dizendo essa história de nos amar uns aos outros. Adiantou alguma coisa? Poderíamos mudar para respeitar uns aos outros e ver se assim tem maior eficácia, porque o amor não é suficiente. E é engraçado, que ele escreve isso, mas o grande amor da vida dele foi a Pilar Del Rio, com certeza, né? E dela também. Então, Malu, aí ele vai chegar numa fase da obra, assim, mais questionadora, mas de uma maneira um pouco mais amarga. Então, por exemplo, um livro do Saramago, que todo mundo... tem um livro muito bom dele chamado A Jangada de Pedra. Ele vai retomar o processo das navegações. Só que agora é Portugal que sai, o continente português é que sai navegando. Isso é sensacional. Mas eu não quero falar disso agora. Eu quero falar do ensaio... Não, também quero falar disso. Vamos tentar falar um pouquinho de cada um mais rápido que dá, né? E quer aproveitar para falar de tudo. Mas, Lu, eu queria puxar um outro fio da meada aí, que você falou do filme, né? Da Pilar e do Saramago. E aí, eu queria ver também, abordar com você, a questão da amplitude da obra do Saramago, que até o cinema se rendeu a ele, né? Quer dizer, por exemplo, aí... Lembrando, aí você começou a falar do ensaio sobre a cegueira, para mim é um filme fabuloso, né, Lu? E como é que o cinema conseguiu reproduzir de forma tão brilhante ensaio sobre a cegueira, né? O ensaio sobre a cegueira, o Fernando Meirelles, né? Ele adaptou para o cinema, é um filme de 2008. E o Saramago foi ver ensaio sobre a cegueira com o Fernando Meirelles. E o Saramago simplesmente se emocionou, lacrimejou e disse que era lindo. Né? O Ensaio sobre a Cegueira é um livro do Saramago que está nessa linha, né, que eu comecei a comentar, uma linha mais amarga. Né? No Ensaio sobre a Cegueira, você tem um homem, né, no volante, ele fica repentinamente cego, e aí você tem uma epidemia de cegueira. Mas essa cegueira vai muito além da cegueira apenas dos olhos, né? É a podridão humana, é a violência. Aliás, é no ensaio sobre a cegueira que as personagens não têm nome, né? Então, a violência humana, a podridão dos nossos tempos, né? As pessoas não têm olhos mais para ver coisas muito simples, né? A beleza de uma pétala de uma rosa, as pessoas não ligam mais para isso, né, Malu? As pessoas não se... Eu estava falando isso hoje de manhã com uma turma.
As pessoas não se comovem nem mais com uma morte, né? Então, assim, hoje em dia, a banalização, a mecanização, né? A falta de, como o Saramago, eu acabei de comentar, né? Amarmos uns aos outros, ninguém se ama, não é? É aquela coisa do interesse. Então, no ensaio sobre a cegueira, a gente tem a cegueira é uma grande metáfora, né? O homem não é cego apenas dos olhos, né? Ele é cego em todos os sentidos. Ele não consegue ver as coisas mínimas da vida. Né? Depois fala que não dá sorte na vida. Pô, não repara no mundo. Né? Agora, Lu, você sabe, eu vi o ensaio sobre a cegueira no início da pandemia, sabe? Porque a sensação que eu tinha é que eu não estava dando para enxergar o que estava acontecendo no mundo. E aí me veio esse filme e aí foi muito importante para eu ampliar essa cegueira, saber até onde ela ia, né? Se valendo da metáfora da cegueira, né? Essa cegueira está indo longe, né? A cegueira está indo muito longe. Mas assim, então o ensaio sobre a cegueira já vai ser um livro de um amargor do Saramago. O Evangelho segundo Jesus Cristo, o livro até ia concorrer a um prêmio, depois ele foi vetado, né, para concorrer a esse prêmio, né, porque é um livro, né, em que o Saramago faz uma coisa muito curiosa. Ele transforma Jesus vai ser mais próximo, né, do ser humano. Jesus vai ter paixões contraditórias. E no ensaio sobre a cegueira, no Evangelho segundo Jesus Cristo, você tem 3 pessoas falando ali, né? Você tem Deus, Jesus e o diabo. Também personagens sem nome, né? E com números, né? Porque aquilo que eu falei, né? Importa, são os números. Então, assim, o Evangelho segundo Jesus Cristo é uma espécie de trilogia, né? Com todos os nomes, com a caverna e coisa do tipo. Mas ele mexe com algo que é muito forte, né, para as pessoas até hoje em dia, que é a questão de Deus. Né? Então, existem muitas pessoas que, eu não vou ler Saramago porque ele é ateu. Ótimo. Então, eu acho o seguinte, leia Saramago, né, não para você deixar de acreditar naquilo que você acredita, talvez para reforçar aquilo que você Sim. acredita. Né? Então, por exemplo, Saramago ele fala sobre Deus o seguinte, os problemas de Deus não me preocupam. Preocupam-me os problemas dos homens que inventaram um Deus que não faz mais que nos fazer passar péssimos bocados. Talvez Deus exista, eu não creio, mas não tem sentido que nos matemos em nome de Deus. E essa é uma discussão que a gente tem, por exemplo, na história do Cerco de Lisboa, né? Porque você tem os cristãos e os mouros, os muçulmanos. Então é Deus e Alá, e eles ficam se matando, um em nome de Deus, outro em nome de Alá. Né? E Deus, certamente, não quer que você se mate ou que mate alguém em nome dele. Né? Então, eu acho que, por exemplo, o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele serve ou para fortalecer a sua fé, ou para acabar com ela de vez também, né? Tem esse aspecto, né? Que eu acho interessante. Agora, assim, Malu, acho que eu falei bastante, né? Mas deixa eu só arrematar, assim, só para o pessoal que vai querer ler Saramago. Então, rapidinho, só um toquinho em algumas obras que eu acho que são interessantes. Os Cadernos de Lanzarote são os diários do Saramago. Né? Inclusive, saiu o último caderno de Lanzarote, de Lanzarote, acho que saiu em 2000 sinceramente, acho que 2016, não faz muito tempo. Todos os nomes, né? Uma obra do Saramago muito interessante também. Aí você tem um funcionário de um cartório de registro civil que coleciona dados sobre as pessoas famosas, até que ele encontra um nome estranho lá no meio, né? Então, é bem a ideia da como você busca o outro e como a busca pelo outro é mal sucedida. Então, por exemplo, quando você busca, né? Vamos pensar na linha, né, do amor, que o Saramago discute bastante. Né? Então, você está buscando o amor da sua vida. Às vezes, você não está buscando o amor da sua vida, você está buscando você mesmo. Né? E, às vezes, essa busca é mal sucedida, porque você não está buscando o outro, você está buscando a si mesmo. Você acaba se perdendo, né? E só mais Malu, que eu não posso terminar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, que mais falo eu do que você. Não, mas você que tem o conteúdo. Malu, você tem um conteúdo danado, menina. Não, mas fala. Tá, essa última, qual é? Caim. Todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas conhece a história de Caim e Abel, certo?
Aqui, no Caim do Saramago, o Caim, ele vai se horrorizar com as injustiças sociais. Né? Ele vai colocar os seres humanos, eles não vão se orgulhar de serem humanos. Por quê? Porque os seres humanos são covardes, são invejosos, são ciumentos, não respeitam as instituições, não respeitam direitos humanos. O narrador aqui, ele fala como se ele fosse Caim. E chega a, de uma certa maneira, mostrar para a gente uma forte antipatia por Deus. Ele chega a dizer que Deus não é pessoa em que a gente pode confiar demais. Né? Então, assim, olha só, ele vai te cutucando, não é para você refletir, na verdade. Né? Ele fala sobre arbitrariedades do poder, né? Opressão. O Saramago tem uma fala genial numa entrevista que ele deu para o Jô, que ele fala assim, a gente não deve confiar muito em político, porque quando os políticos são eleitos, eles perdem a memória e esquecem tudo que eles prometeram antes. É verdade. É verdade, a grande maioria. Então, ele vai falar do poder, vai falar da opressão. O Caim vai viajar, né, na Arca de Noé. O Caim só vai deixar o Noé vivo na arca, e o Noé se mata, porque só sobrou ele. Então, assim, é um livro que trata de um drama eterno do ser humano. Qual é esse drama eterno do ser humano? A cobiça, a inveja. Então, não há amor, não há amizade no mundo. O que a gente tem é cobiça, o que a gente tem é inveja. Então, irmão desconhece irmão, pai desconhece filho. E aí ele chega à conclusão que viver num mundo desses, né, um mundo assim, é melhor realmente não existir. Né? Então, assim, acho que é muito importante para a gente fazer uma série de reflexões. Então, leiam Saramago. Porque conhecer Saramago, só a Malu, né? Agora... Ô, Lu, eu, na minha humilde sugestão aqui, diante do seu conhecimento, olha só, eu sugeriria ler o ensaio sobre a cegueira, ver o filme, que aí se pega a trilha. Pega. O filme é belíssimo, ele é emocionante. O livro também é belíssimo. Maravilhoso. Lu, nosso tempo estourou, como sempre, e foi uma delícia, foi muito boa a nossa conversa, gostei muito de falar de Saramago, e eu acho que, assim, pelo menos, assim, começar ler um livro, e aí vai se acostumando com a literatura dele, e aí eu acho que ele é um filósofo do nosso tempo, né? Porque ele aprofunda mesmo. Ele é um gênio mesmo, ele vai lá. Lu, obrigada mais uma vez, até a próxima, e a gente vai se falando, traz sempre literatura por aqui. Obrigada, viu, Lu? Lu, eu que agradeço, honra-me muito sempre estar com você. Fique com Deus, um beijo a todos. Pessoal, leiam Saramago. Beijo, obrigada, Malu. Obrigada. Tchau, Lu. Beijão, tchau, tchau. Tchau.